programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. Olá, meus amigos, Deus os abençoe. Estamos iniciando mais um programa A Bíblia Fala. Um programa que tem trazido aos corações, às pessoas, a palavra de Deus e a cada programa um assunto diferente, o que a Bíblia fala sobre determinado assunto, né? E o assunto de hoje é o assunto da hora. Nós vamos falar hoje sobre o Natal, sobre o nascimento do Senhor Jesus. E hoje, fique atento porque muito importante o assunto de hoje. Muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito do Natal. Uns gostam do Natal, outros não gostam de Natal. E nós vamos estar aqui à luz da Bíblia, comentando sobre esse assunto muito importante. E nós temos hoje aqui os nossos convidados, pastores que aqui estão para falar desse assunto tão importante. Aqui está o pastor William Eustáquio, da igreja. Pastor William, faça seus cumprimentos e a tua igreja. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor pastor Altamiro, a paz do Senhor pastor Charles. É uma honra estar aqui e poder falar de algo tão importante e tão relevante para os nossos dias, que é sobre o Natal. Vai ser uma bênção, fique junto conosco porque vai acontecer muita coisa boa para trazer esclarecimento para você e para a sua família. Muito bem, pastor Charles também conosco aqui, da igreja, da região lá de Contagem e vários outros lugares. A sua apresentação, querido. A paz do Senhor a todos. Obrigado, pastor Altamiro, pastor William, é um prazer estar com vocês. Natal, né? Hoje nós queremos oferecer um presente para você, falar sobre o Natal. Então vai ser um debate interessante e tenho certeza que sairemos daqui edificados. Vamos então ver o que a Bíblia fala sobre o Natal. E eu gostaria de, neste momento, ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Primeiramente, a palavra Natal significa o quê? Nascimento. Alguém nasceu. Na palavra Natal significa nascimento. Então nós vamos falar do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia comigo? Coloca na tela, por favor, produção, os versículos da palavra de Deus. Lucas capítulo 2, eu quero ler com vocês a partir do versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Versículo seguinte, vamos lá. O versículo seguinte é o versículo 9. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que está para todo o povo, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo seguinte, 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Deus os abençoe, que a graça do Senhor esteja
sobre nós para dar o melhor para você neste programa, que o entendimento em nossa cabeça, em nossa mente, seja dado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, pastor Willy, pastor Charles, nós temos aqui realmente um assunto muito importante. E quando Jesus nasceu, inclusive, era um momento de recenseamento em Israel, em Jerusalém. Eles estavam ali para alistar-se. Todos deveriam se alistar-se. E aí foi José e Maria já estava grávida. E naquele momento não tinha nem lugar nas estalagens, nas pensões, nos hotéis daquela época, porque tudo estava lotado, pessoas que vinham de vários lugares e não tinha lugar para eles. E Maria começou a sentir as contrações ali, o momento de dar à luz. E eles foram para onde? Eles foram ali para uma manjedoura, foi o local onde eles colocaram o menino Jesus. É por isso que muitos até cantam aquele hino, pobrezinho nasceu em Belém. Na verdade ele não é pobre, rei dos reis e senhor dos senhores, mas ele veio no meio dos pobres, ele mostrou a sua simplicidade, a sua humildade ali no nascimento. E aí então, conforme nós acabamos de ler, o Senhor envia um anjo para anunciar aos pastores em Belém, que estava apacentando o rebanho, e já estava na vigília da noite, eles guardando ali o rebanho. De repente vem aquele resplendor de luz, e o anjo do Senhor trazendo as boas novas de grande alegria para eles, dizendo para eles: olha, o Salvador nasceu, está em Belém, vocês vão encontrar ele envolto em panos, em uma manjedoura. Olha aí, em uma manjedoura. E aí então os pastores de Belém, quando olharam aquele clarão, e eles ficaram cheios de temor, de repente veio um coral celestial, uma quantidade de anjos louvando ao Senhor nosso Deus pelo nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é o Natal de Jesus. Louvar a Deus, glorificar ao Senhor Jesus Cristo, né? Então os anjos louvavam. Então Natal significa adorar a Deus, louvar ao Senhor, fazer comemoração, festa ao Senhor Jesus Cristo, que nasceu para salvar a humanidade perdida. Mas nós estamos vendo que nos dias em que vivemos, nós sabemos que tudo que é de Deus, o inimigo de Deus quer mudar para o lado dele. E por isso a gente está vendo nos últimos dias, de uns tempos para cá, a história foi mudando, a essência do Natal, e se fala muito em Papai Noel e tantas outras coisas. Pastor William vai estar comentando sobre isso. Por que mudou tanto assim? O que a história fala, pastor William, que mudou tanto assim? Quase que no Natal não se fala mais sobre Jesus, sobre a manjedoura, sobre o nascimento, fala mais de Papai Noel e tantas outras coisas mais, pastor William. Pastor Altamiro e pastor Charles, nós ficamos surpresos porque, como o senhor acabara de dizer, é uma data tão importante, uma data em que mostra o nascimento, porque a palavra Natal, que vem do latim, natalis, significa nascimento. Mas nos tempos remotos e na antiguidade, se adorava um Deus chamado Sol. Os egípcios adoravam o Sol através do Deus Ra, ou Re, e também os romanos. Aqui no Brasil, os nossos índios adoravam também o Sol, e adoram até hoje o Sol. Entendiam eles que no tempo de inverno, quando tinha uma geada muito forte, algo muito pesado, então eles começam a invocar o Sol. E no ano 275 foi oficializado pelo imperador que seria uma festa, no dia 25 de dezembro, seria uma festa para adoração ao Sol, Solaris Invictor. E através disso, isso foi espalhando. Então todo mundo entendia que era para adorar isso, mas se nós olharmos para o que o pastor Altamiro leu à luz da palavra, nós vamos observar e ver que Jesus, quando nasce, nós falando agora do nascimento, não vamos falar da data, se foi dia 25 ou se foi outra data, não. Mas o dia, esse nascimento, houve festa, houve luz. Uma luz brilhou no céu, uma luz brilhou na terra.
E essa era a ideia, essa é a ideia do Natal. Natal é uma ideia para trazer reflexão ao homem e trazê-lo de volta ao seu Criador. Mas a história diz que eles mudaram isso. Veio um bispo da Turquia e foi intitulado como Papai Noel porque ele dava presente às crianças e ele ajudava muitos pobres no século II, século III, e fazia muitas coisas boas. Então foi se juntando isso até chegar no século IV. No século IV, o Papa, o Papa Júlio I, ele diz o seguinte: nós vamos agora oficializar a festa de Natal, mas para o cristianismo. E vamos oficializar como se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, ofuscando totalmente uma festa pagã. E, inteligentemente, ele trouxe uma ideia, porque não é uma ideia só para o comércio, é uma ideia bíblica. Nascimento, houve um nascimento. E por que não comemorar o nascimento de Jesus Cristo? Sim. Então a gente vê que a história vai mudando, mas é a interpretação humana. O ser humano, se ele não procurar interpretar a Bíblia à luz do Espírito Santo, ele vai acabar interpretando da sua própria maneira, como sempre existiu várias religiões, uma tentando atropelar a outra, mas nós não estamos falando de religião, de entendimento de alguém, estamos falando da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala realmente sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. Nós estamos falando Natal porque a palavra Natal é nascimento. Então, comemora-se no dia 25 de dezembro, aqui no Brasil, comemora-se o nascimento do Senhor Jesus. É claro, como nós estamos conversando até antes de entrar aqui no estúdio, que se formos analisar à luz da palavra, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas que importa se foi dezembro, janeiro, fevereiro ou março? O que importa é que se comemora dia 25 de dezembro o Natal, o nascimento de Jesus. A gente vê, inclusive, pastor Charles, eu vejo que a data do ano mais linda é a data do Natal. Em todos os lugares, em todas as cidades, você vê a manifestação que nasceu Jesus. Embora alguém pode manifestar de outra forma, que é Papai Noel, que é isso e aquilo, mas todos sabem que, à luz da Bíblia, Natal representa nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme eu acabei de ler, o pastor William acabou de falar, né? Então, pastor Charles, nos tempos de hoje, existem muitas pessoas que concordam com o Natal, até evangélico, até pessoas evangélicas, concordam com o Natal, deve comemorar o Natal, outros dizem que não deve comemorar. O que o senhor tem a falar? Deve comemorar. Natal é bíblico. Natal nasceu no céu, Natal não nasceu por invenção humana. Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que os anjos vieram, o anjo veio e anunciou aos pastores, né? Ele fala assim: eis que trago boas novas. Ele está falando do nascimento de Cristo. Ele fala assim, para vocês e para todo o povo. Então, Natal é bíblico. O questionamento da data, vamos dizer, isso é secundário, né? A questão do presente foi uma intervenção do comércio, depois da Revolução Industrial e tal. Mas Natal nasceu no céu. Perceba uma coisa muito interessante. O judeu, até então, não comemorava Natal. Você não vai ver comemorando Natal de Abraão, de Moisés. Não existe comemoração de Natal de nenhum homem de Deus, nenhum profeta, a não ser de Cristo. Então, o nascimento de Cristo foi celebrado. A Bíblia diz que houve grande glória, né? Seres celestiais estavam naquele lugar. Então, foi uma festa e tem que ser uma festa. Nós não podemos entrar no jogo do inimigo e tentar tirar o brilho da essência, que é anunciar Cristo vivo entre nós, né? João 1,14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali está falando de Cristo, Deus vivo, o Deus vivo, o Deus Filho entre nós. Então o Natal é bíblico, essa celebração veio do céu, e eu tenho para mim, e ensino para as pessoas, que também a oportunidade de a gente celebrar, de a gente viver em paz, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Não existe, pastores, uma data mais propícia para falar de paz que não seja o Natal. O Natal é um dos feriados que menos tem violência, sabia disso? Que menos tem ocorrência de violência no mundo. Por quê? Porque é um dia de celebração de paz.
é um dia de confraternizar, é um dia de criar pontes, é um dia de romper, né, inimizades familiares. Então, para você que contesta muito o Natal, eu quero ensinar, aproveite a oportunidade de estar com família, a oportunidade de refazer contato com aqueles que você não tem falado, a oportunidade de dar um presente, porque ser generoso, isso também é bíblico. Então, o Natal é muito especial e nós temos que aproveitar a oportunidade e falar, sim, de Cristo, falar do amor de Cristo. Verdade. E olha, queridos irmãos e telespectadores, não tenha dúvida a respeito do Natal. Ah, pastor, eu gosto, porque, é claro, tem pessoas que comemoram o Natal, até muitas igrejas evangélicas, às vezes faz aquele teatrozinho e tudo, lembrando do nascimento do Senhor Jesus, embora a Bíblia não falou em nenhum momento para nós lembrar ou celebrar o nascimento de Jesus. Ela fala para celebrar a morte, né? O apóstolo Paulo disse lá em Coríntios: todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte, quer dizer, prega a morte de Jesus, porque a morte trouxe salvação, mas para morrer primeiro teve que nascer, né? Então nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tenha dúvida, como o pastor Charles estava falando, é uma data até que tem menos violências. Ele é capitão do Corpo de Bombeiros, já sabe falar muito sobre isso, porque os bombeiros são uma época que vai atender bem muitas... Então sabe do que está falando. Nosso irmão é capitão do Corpo de Bombeiros. E olha, na verdade, o Natal se comemora realmente com muita alegria. Se tem peru ou se não tem, Natal é Natal, é ou não é? É claro que o mundo mercantilista vai mudando muitas coisas. Então, uns falam que Natal sem peru não é Natal. Outros falam Natal sem um vinho sangue de boi não é Natal. Sem presente. Outros vão dizer que Natal sem um pernil assado não é Natal. Não é nada disso. É claro que é uma data que nós devemos reunir a nossa família e fazer como os pastores de Belém fizeram. Eles voltaram maravilhados, dando glórias a Deus por aquilo que eles ouviram e viu lá na manjedoura. O menino Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nasceu e foi colocado numa manjedoura, não foi num berço de ouro. O que é uma manjedoura? É coxo de dar alimento aos animais. Era um local na estrebaria, porque não tinha ali, nas pensões, não tinha um local para eles hospedarem. E na hora do momento do parto, Maria estava ali com José. E quando os pastores chegaram, viram o menino Jesus envolto em panos, naquela humildade toda, mas a glória de Deus ali sobre ele. Inclusive, a Bíblia Sagrada nos fala, pastores, que a estrela, que fala que é a estrela de Belém, uma estrela foi conduzindo também aos reis magos, foi conduzindo eles até o local onde estava a criança. Olha que coisa linda, né? O pessoal fala de estrela guia, né? Mas é uma estrela que foi guiando realmente eles até a manjedoura, até onde estava o menino Jesus. Então, pastor William, e hoje nas igrejas é pecado comemorar o Natal? O que o senhor acha? Qual que é a sua ideia a respeito do Natal para o povo evangélico, para a igreja do Senhor? Pastor Altamiro e pastor Charles, entrando para dentro do texto da palavra, a gente olha o texto base, nós estamos em Lucas, e Lucas, como doutor, ele traz uma explicação mais precisa do que aconteceu. Para José e Maria sair através do censo que estava sendo acolhido em Jerusalém, toda Israel, ele teve que andar aproximadamente 150 quilômetros de Nazaré até Belém. Mateus já retrata algo muito sério, porque ele diz que quando chega lá, não tem lugar nenhum para se colocar, totalmente perdidos. E essa estrela, como o senhor diz, Mateus afirma ela com muita clareza, dizendo que os reis magos vão sair. E quando eles chegam lá, antes deles chegarem, eles pedem uma carta para Herodes. No livro de Mateus trata isso, e Herodes libera uma carta e fala: quando vocês virem um menino, porque todos assustaram, porque a profecia começou a ser cumprida, dizendo: vai nascer um menino que é rei dos judeus. E a Bíblia diz que esses magos, ao conversar com Herodes, Herodes diz: aonde ele estiver, me fale, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Uma enganação.
que é o que nós estamos falando agora. Por que que o Natal hoje virou uma enganação? Virou um mercado. Então tem que ter presente, tem que ter troca, tem que ter uma mesa farta. No Oriente não tinha mesa farta, porque é o inverno. Então o inverno não tinha isso. No inverno é dificuldade, é luta. Se fosse Jesus nascido de fato no dia 25 de dezembro, era batalha, era luta. Então a ideia do Natal não é ter muita coisa, a ideia do Natal é ter generosidade. É nós estarmos unidos como família, como igreja, é nós podermos adorar, porque como o pastor Altamiro disse, para morrer teve que nascer, então ele nasceu. Então nós temos que glorificar porque Jesus nasceu. E voltando ao texto, Mateus diz que agora os magos, quando vê aquilo e recebem uma revelação do Espírito, porque eles chegam lá, adoram a Jesus e entregam ouro, mirra e incenso. Eles apresentam os presentes a Jesus. E aqui abre agora um parênteses, você tem que apresentar um presente. E apresentar um presente a Jesus é ajudar aquele que precisa. Não é só você lá na sua igreja, estar dentro da igreja, entregar a sua oferta, seu dízimo, etc. Não, muito mais do que isso. É você ser generoso, abençoar a quem precisa. Porque os magos foram lá e entregaram ouro, mirra e incenso. Ao voltarem disseram, nós não iremos passar em Herodes. Porque eles receberam uma revelação, que Herodes já estava preparando tudo para matar o menino Jesus. E ali ele foge para o Egito. Então Mateus retrata isso. E depois que Herodes morre, recebe a revelação. Pode voltar porque está tudo certo. E aí agora entra Lucas explicando. Porque quando eles voltam, eles têm que levar agora Jesus em Jerusalém para ser apresentado ao sacerdote, a um homem muito importante, servo do Deus Altíssimo, chamado Simeão. E ele fala assim, agora os meus olhos viram a salvação do mundo. Então, Santa Ceia, oportunidades, Natal, tudo é importante, tudo faz parte. O cristianismo é baseado nisso. O cristianismo é baseado na generosidade, no amor. E como os nossos irmãos estavam dizendo, e o nosso irmão Charles disse com muita perfeição, é o mês que menos tem problemas de guerras, de lutas, porque é o mês da generosidade. É o mês da bênção. Não sei se você sabe, mas este mês é o mês das luzes. Hanukkah, no hebraico, significa luz. Então, por isso que nós vemos todas as cidades importantes para o mundo afora, tanta luz, porque está falando a respeito do nascimento tão importante de Jesus. Glórias a Deus. E também a gente vê, como nós estávamos falando sobre o comércio, sobre o mercado, é claro que o comércio ele agita e não tem problema nenhum também, a pessoa vai comprar e tal coisa. O que nós não podemos é trocar a essência do Natal, ou Cristo que nasceu, o que se comemora, com outra coisa, como Papai Noel, por exemplo. Não existe isso na Bíblia, Papai Noel na Bíblia. Mas como as crianças hoje, inclusive, já aprenderam. Tem muitas crianças que você pergunta, o que quer dizer o Natal? Ah, é Papai Noel, Natal é Papai Noel. Já nem se fala de Jesus, porque nós que somos pais, é que devemos ensinar também as nossas crianças, nós que somos pastores, inclusive, conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, é que temos que ensinar às nossas crianças e ao nosso povo, que Natal se comemora ao nascimento de Jesus, e não o Papai Noel fulano de tal, e nem o tal coisa que tenha acontecido para trocar Jesus por um Papai Noel. Isso tem acontecido, pastor Charles. É como, por exemplo, a Páscoa, por exemplo. Então você pode ver, na Páscoa se comemora a Páscoa, a celebração e tal. Aí coloca lá um ovo de chocolate e um coelho ao lado, como se o coelho fosse ovo. É tudo mentira, o coelho nem põe ovo. Né? Então, quer dizer, vem trocando as coisas. Nós não podemos trocar a essência do Natal, que é o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é isso, pastor Charles? É verdade. Paulo diz em Colossenses 4:5. Paulo diz assim, portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades com os de fora. Nós devemos aproveitar a oportunidade da mensagem do Natal para pregar Cristo, o amor, a verdade, o sentido do Natal é o Salvador na terra. E o mundo, né, o mercado e o inimigo também tem deturpado, digamos assim, o sentido da mensagem. Então, como na Páscoa, né, se lembra do chocolate e esquece do Pachá, né, que foi o dia do livramento da morte dos hebreus,
Assim também acontece no Natal. O Natal passou a ser uma data também de mercado, uma data de tristeza para alguns, porque aquele que não tem o que dá aos seus filhos é uma data triste. O Natal, para alguns, talvez você que está assistindo, é uma data angustiante, é uma data depressiva. Por quê? Porque também traz as mazelas de famílias desestruturadas. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento costumam ser as pessoas que dizem que não gostam de Natal. Eu detesto Natal. E se você for analisar, são pessoas que têm problemas familiares. Porém, nós, como mensageiros de Deus, como os anjos disseram, eis que vos trago boas novas, nós temos que aproveitar a oportunidade e transformar esse assunto em boas novas. Natal é missão de falar de amor, missão de pregar unidade, missão de pregar alegria, generosidade. Faz mal dar presente? Não, faz muito bem. Presente faz bem para a alma, para o corpo. Agora, nós não podemos trocar tudo isso por Jesus, porque a grande mensagem é Jesus. Então, se a criança, o filho de um cristão, aquele que precisa ser ensinado, perguntar sobre a Páscoa, nós vamos pregar o que é a Páscoa. Foi o livramento de Deus. Se perguntar sobre o Natal, vamos falar de Jesus. A igreja não pode perder a oportunidade de anunciar Jesus. Nós não podemos entrar em discussões teológicas, e às vezes o interessado nessas discussões não é nenhum historiador, não foi nenhum escritor teológico. Às vezes o interessado é o inimigo, que tenta apagar o brilho do Natal. Então o Natal é tempo de amor, é tempo de paz, é tempo de pregar, anunciar as boas novas, é tempo de paz na terra aos homens de boa vontade. E as outras coisas, vamos dizer assim, né, pastores? É um complemento muito bom. Né? Se eu posso falar de Cristo e, ao mesmo tempo, se eu posso servir uma mesa e lembrar que a prosperidade da mesa veio de Deus, se eu posso falar de Cristo e, ao mesmo tempo, reunir a família, se eu posso falar de Cristo e refazer laços rompidos, posso afirmar para os irmãos, é a grande oportunidade que Paulo diz: aproveitai as oportunidades. Então, fiquemos atentos a isso, preguemos o Natal no sentido do Natal que é Cristo, e a paz do nosso Deus, generosidade, né? O estreitamento de laços também faz parte dessa oportunidade. Agora, eles sempre quiseram acabar com o Natal, com a comemoração do nascimento de Cristo. Inclusive, o pastor William começou a dizer aqui a respeito do rei Herodes: me diga onde ele está que eu vou também adorá-lo. É claro que ele queria matar Jesus, como ele fez. O rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Está escrito aqui, de 2 anos abaixo, mandou matar as crianças para tentar atingir a Jesus. O que Deus fez? Deus falou com José e Maria: pega a criança e foge para o Egito. Vai para o Egito até eu mandar vocês voltar com ele. Eles pegaram o menino Jesus, foram para o Egito. E no tempo de Deus, Deus fala: pode voltar agora com o menino, porque quem queria matá-lo já está morto. Herodes foi comido de bicho. Herodes foi comido de bicho porque não glorificou ao Senhor nosso Deus. Então, isso sempre tem acontecido, tentando acabar com a comemoração, mas não tem como, porque ele nasceu, Jesus Cristo nasceu, ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, esperando a todos nós. Quem crer e for batizado, como ele disse, será salvo. Quem não crer já está condenado. Eu quero dizer para você: convide ao Senhor Jesus para renascer em seu coração. Convide Jesus para renascer em você. Senhor, ocupa o lugar que te pertence. Venha renascer em mim, Senhor. E aí nós vamos poder dizer um Feliz Natal. Vamos a um intervalo, já a gente volta. Daqui a pouco nós vamos orar a você e desejar a você também, orar por você e desejar a você um Feliz Natal. Já a gente volta, não saia daí. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar.
E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Venha fazer uma visita na Igreja Internacional Despertar da Fé. Deus quer falar com você. Igreja Internacional Despertar da Fé. Um novo avivamento para o povo de Deus. Bem-vindos à Rede Universo TV. Somos uma emissora e há anos estamos no ar, levando até você entretenimento, informação e cultura para milhares de lares em quase toda Minas Gerais. Temos o compromisso de oferecer um conteúdo variado e de qualidade, que atenda aos interesses e necessidades de todos os tipos de público. Além de programas de entretenimento, também nos dedicamos a transmitir cultos de igrejas. Contamos com jornalistas experientes e uma equipe de produção e técnica, competente, que trabalham incansavelmente para levar a você assuntos relevantes. Também temos orgulho de apoiar a nossa cultura, dando espaço para artistas e talentos de todas as regiões do nosso estado. Nossa grade de programação conta com programas de música, esporte e lazer, infantil, filmes, reflexões bíblicas, podcast e entrevistas. Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer, cultura, conhecimento e diversão para toda a família, mantendo sempre a qualidade e a seriedade que a TV merece. Agradecemos a todos os telespectadores pela confiança e pela audiência, e esperamos continuar trazendo o melhor da TV para vocês por muitos anos. Rede Universo TV. Uma TV ligada em você. Glórias a Deus, que maravilha. Gente, o programa hoje está uma bênção. Nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, estamos falando sobre o Natal. E olha, nós queremos, no final deste programa, daqui a pouquinho, orar por você e desejar a você também um Feliz Natal. E eu fico muito maravilhado com esta data, como eu estava dizendo no início do programa, porque esta data é uma data realmente de muita alegria. É uma data de alegria. Claro que eu sei que tem pessoas que nem comemoram o Natal porque sofreu uma decepção exatamente na data. Mas ao contrário disso, nós temos aqui o pastor Charles, que nasceu no dia 25 de dezembro. É verdade. Ele estava falando, nasceu no Natal, na comemoração. Então tem duplo motivo para comemorar o Natal, né? Verdade, isso foi um privilégio de Deus. Você nasceu dia 25 de dezembro? 25 de dezembro, eu não sei se foi presente ou se foi aflição para minha mãe, né, dar o parto dia 25, mas eu tenho essa minha coincidência, né, histórica. É interessante, mas o importante é Jesus. Agora, nascer dia 25 muita gente acha legal, mas a verdade é que você ganha um só presente, tá? Você ganha um presente que serve para as duas datas. Mas é uma data privilegiada. Maravilha. Então, gente, conforme o nosso comentário aqui hoje, não é assim um debate, é um comentário dos pastores que aqui estão, para estar te ajudando a entender sobre o Natal. Porque há muitas pessoas que têm tido confusão na mente. Pessoas falaram, eu não gosto de Natal, eu não gosto. Nós que somos cristãos, servos do Deus Altíssimo, por que não se alegrar na data que nasceu em Belém o Salvador do mundo? Está escrito aqui, o Salvador nasceu. Se o próprio Deus enviou um coral angelical para louvar, se alegrar com o nascimento de Jesus, imagina nós. Nós temos que nos alegrar com isso, é claro. Alegrar, se você puder, reúne a sua família, faça uma oração, chama Jesus para estar junto com você neste momento de almoço ou de ceia de Natal. Convida ele e você pode dizer, Senhor, venha nascer em meu coração, se ainda não nasceu, ou então venha renascer. Nasceu? Venha renascer em meu coração, para que
você seja uma pessoa cada vez mais feliz, abençoada, carrega Cristo com você, onde você for. E eu creio que o que nós falamos aqui já deu para você entender. E se você queira fazer alguma pergunta, é claro que eu não vou responder agora, mas vou responder depois. Põe aí o nosso WhatsApp na tela, você pode mandar sua mensagem por esse WhatsApp, falar: pastor, gostei dessa mensagem, gostei desse comentário, eu tinha muita dúvida. Ou então dizer: pastor, ainda tem dúvida, explica para mim sobre isso. Passa a sua mensagem nesse WhatsApp. Tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e o YouTube, que você pode estar passando aí a sua mensagem, seu comentário, ou mandar esse link para alguém assistir em outro país, em outros estados, onde a TV no canal aberto não está chegando, as redes sociais vai chegando em qualquer parte do mundo. Mas estamos aqui falando no canal 51.1 Rede Universo TV, em Belo Horizonte, Grande BH, os municípios de Belo Horizonte, e na cidade de Três Pontas, o nosso canal é o 24.1. Um abraço a todos vocês da cidade de Três Pontas e todos vocês que estão nos assistindo em qualquer lugar. Você pode pegar esse link também e passar para um amigo, uma amiga, para estar assistindo também a nossa programação. Como acabei de dizer, se você tem alguma dúvida ou quer sugerir nos próximos programas o assunto que você gostaria que trouxéssemos aqui neste programa, você pode também, nesse WhatsApp que está aí na sua tela, mandar mensagem. Não liga não, porque a gente não tem tempo de atender ligação, porque são muitas pessoas. Então você passa uma mensagem escrita ou pode ser um áudio também, e eu mesmo vou te atender em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, meu amigo, minha amiga, nós estamos chegando aos minutos finais do nosso programa, mas nós não podemos deixar de falar que nós estamos encerrando um ano, 2025, pastor William, pastor Charles. Não foi um ano fácil, nós temos que confessar que realmente 2025 não foi um ano fácil. Não sei para você, de repente para você foi tudo muito fácil, mas realmente foi um ano muito difícil. Mas uma coisa eu quero dizer, nós podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem nos dado graça. Inclusive, nós iremos fazer culto da virada, vigília da virada em vários lugares, né? Nós, na verdade, pastor William, temos mais que agradecer do que pedir, né? 2025 não foi muito fácil, mas nós estamos aqui. O que o senhor tem para dizer? É verdade. Vai fazer culto da virada também? Pode falar. É verdade, pastor Altamiro, pastor Charles. Este ano foi um ano que nós paramos para observar e ver quantas coisas ruins aconteceram. Muita luta, muita dificuldade. Início do ano nós vimos aí estados aqui da nossa confederação sofrendo com chuvas. A gente está vendo muita coisa ruim está acontecendo. E não é só no Brasil, não, é no mundo. Guerras para todos os lados, alguém tentando trazer a paz e não consegue. Isso também mostra, né, pastor Altamiro, pastor Charles, que é a volta de Jesus. A gente tem isso na nossa alma, no nosso espírito, e sabemos que, como Paulo escreve aos irmãos de Coríntios, anunciai a morte dele até que ele venha. Então nós estamos nessa expectativa. A qualquer hora ele pode vir e pode chegar e arrebatar, raptar a sua igreja dessa terra. Mas o ano está terminando e, como nós entendemos, o Senhor tem sido fiel para conosco. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. E vamos ter uma virada abençoada, uma virada de vigília, clamar a Deus. O mundo inteiro vai parar. Em Copacabana, 2, 3 milhões de pessoas ali nas praias, fazendo as suas oferendas, fazendo os seus pedidos. E nós, como cristãos, também temos que fazer o nosso pedido, estar na igreja. Muitas igrejas fazem um projeto de vida. Nós também fizemos aqui na aliança com Deus. Você escrever, como diz Abacuque, escreve na tábua e espera, se tardar, continue esperando, fique na torre de vigília, porque certamente Deus vai responder. E o ano de 2026 vai ser um ano de surpresas de Deus. Vai ser um ano que Deus vai se manifestar. No nosso Brasil, um ano político, de mudança de poder. É um ano que nós temos Copa do Mundo, mas vai ser um ano também da surpresa de Deus para a sua vida. Por isso que o dia 1º é importante você consagrá-lo a Deus. Dia 1º, do dia 31 para o dia 1º, esteja em uma igreja. Vá buscar ao Senhor. Clame a Deus, porque é clamando ao Senhor que nós vamos ver. Né? Já posso falar que nós vamos ter a vigília? Pode então nós vamos ter a vigília aqui na nossa igreja, na Rua dos Goitacazes,
430, entre o Shopping Cidade e o Mercado Central. Nós estaremos lá às 21 horas. Nós estaremos adorando a Deus, se preparando. As igrejas do bairro virão para cá e vai ser muita bênção. E vamos adorar a Jesus, glorificar o nome dele e se preparar para 2026, o ano da surpresa de Deus. Maravilha, glórias a Deus. E eu costumo dizer, o pastor Charles e o pastor William, que muitas pessoas, quero até te dar um conselho, muitas pessoas, como o pastor William estava dizendo, na praia, lá em Copacabana e tal, no Rio de Janeiro, mas aqui na Pampulha também vai queimar muitos fogos, na Pampulha, em Belo Horizonte, e há muitas pessoas que ao invés de passar a virada do ano numa igreja, vai para queima de fogos. Depois do ano, durante o ano inteiro, vem pedir oração, pastor, ora por mim que eu estou passando uma prova de fogo. Você entrou entrou o ano na queima de fogos, então vamos entrar o ano na presença de Deus, adorando ao Senhor nosso Deus. Não estou contra a queima de fogos, nada disso, mas estou dizendo uma coisa: se você tem uma oportunidade, procura uma igreja, ou mesmo na tua casa, você vai passar de um ano para o outro em oração. Eu sempre falo, desde quando aceitei a Jesus como Salvador, toda virada de ano eu passo na igreja, na presença de Deus. Isso tem me feito muito bem, eu tenho sido abençoado a cada ano, graças a Deus. Então nós te convidamos, te aconselhamos também, ao invés de você estar em outros lugares, fazendo outro tipo de coisa, na passagem do ano, passe na presença de Deus. Se você não pode ir na igreja, na tua casa, reúne a sua família, dê as mãos e fala: Senhor, obrigado por 2025, mas que 2026 venha, Senhor, com as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Não é, pastor Charles? Amém. Na sua igreja também vai ter a virada. Sim, nós vamos ter o culto da virada. O pastor estava falando uma coisa muito interessante. Tudo que começa errado tende a dar errado. Josué, quando conquista a primeira cidade da terra prometida, ele fala assim: a primícia dessa cidade pertence ao Senhor. Eu ensino o seguinte: quer começar o seu ano de modo abençoado, comece na presença do Senhor. Dá a primícia do seu tempo para Deus. Santa Ceia, nós vamos fazer a Santa Ceia. O primeiro alimento do ano nosso vai ser a Santa Ceia do Senhor. Depois, nós estaremos servindo o jantar abençoado. Já quero fazer o convite para você. Agora, no dia 21, vamos ter um culto que vamos fazer a menção do nascimento de Cristo. Depois vamos servir também uma ceia de Natal, no dia 21 agora. E no dia 31 de dezembro, Igreja Nação de Cristo, Rua Rio Comprido, número 1600, a Igreja Nação de Cristo em Sarzedo, na Praça da Bíblia, a Igreja Nação de Cristo em Portugal. Nós estaremos celebrando a vigília com Deus. Então vai ser o culto da virada, depois nós estaremos servindo a Santa Ceia do Senhor, e você que quiser também sentar à mesa e participar do jantar abençoado, vai ser assim. O ano de 2025 não foi fácil, foi um ano atribulado, um ano de conflitos políticos, econômicos, um ano que o mundo todo tem pago uma conta muito alta. No entanto, eu quero profetizar para você: o seu ano não acabou. O ano está chegando ao fim, mas o fim é Deus que escreve. O melhor de Deus pode estar daqui até o final do ano, basta você render o seu coração para Deus. E 2026, pastor Altamiro, pastor William, você falou uma frase e é profética, que também está no meu coração. 2026 eu tenho pregado e tenho profetizado: Deus vai nos surpreender. Amém. Vai ser o ano de surpresas de Deus. Amém. E o Ministério Nação de Cristo vai ser o ano de portas abertas. Eu vou liberar essa palavra no culto da virada, e você que crê que estiver lá vai receber. Será o ano que Deus vai abrir portas para você, e a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Então nós vamos terminar o ano com alegria, ainda que não foi fácil o seu ano, mas o profeta Samuel, ele fala: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você está ouvindo a minha voz, é porque Deus te deu a vida. Se você está nos vendo, é porque Deus está te mantendo com o fôlego da vida, é motivo de celebrar a Deus. Verdade, é por isso que eu digo que nós temos mais que agradecer do que a pedir. Talvez você está reclamando: mas o ano foi muito ruim, eu não tenho motivo nem para agradecer. Presta atenção, muitas pessoas nem aqui está mais, e você está aí. Outros gostariam até mesmo de estar numa igreja adorando ao Senhor, mas às vezes está no hospital. Nós vamos orar para que Deus os abençoe.
e outros estão presos. Eu quero até mandar um abraço a todos os presidiários e a todos vocês, diretores de penitenciárias, vocês carcereiros, que têm sintonizado aí na Rede Universo TV, que eu tenho recebido muitas cartas de presidiários que têm falado: pastor, agradecemos ao Senhor pela palavra que o Senhor tem pregado neste programa. Essa Rede Universo TV tem sido uma bênção aqui na cadeia, na penitenciária. Então eu tenho mais aqui a agradecer a Deus, aos diretores penitenciários, a todos vocês que têm ligado no nosso canal aí, porque aqui é 24 horas falando do amor de Deus. Inclusive um dia desse, eu entrei num comércio que era um sacolão, e o rapaz que estava lá trabalhando ali, ele olhou para mim e falou: o senhor é o pastor Altamiro? Eu falei: sim. Pastor, deixa eu te dar um abraço. Eu falei: sim. Pois não, é claro. Pastor, eu quero falar bem baixinho com o senhor para ninguém ouvir, mas tem 30 dias que eu saí da penitenciária, eu estava preso, e lá Deus falou muito comigo através do senhor, no canal 51. Então, não tem preço que paga isso, gente. É coisa, sabe, eu quero mandar um abraço a todos os presos, a todos os presidiários, seja de penitenciária, seja de cadeias públicas, onde você está assistindo o nosso programa, que Deus te abençoe. Estamos orando por você, não apenas para você receber o alvará de soltura, mas principalmente o alvará de soltura do Senhor nosso Deus, que você vai sair daí abençoado, abençoado. Glórias a Deus. Eu quero até aproveitar para dizer, você que tem ajudado a este programa, que Deus te abençoe. Há muitas pessoas que dizem: pastor, eu estou entregando aqui o meu dízimo, uma oferta para ajudar a manter este programa. Deus que te abençoe, em nome de Jesus. Aí está a nossa conta bancária na sua tela e da sua televisão. Você pode tirar uma foto para depois você, porque se você ficar anotando, de repente você não consegue anotar direito. Tira uma foto, se você pode, com o seu celular, aí da conta bancária, para você fazer a sua contribuição, conforme Deus te conceder que faça, em nome de Jesus. Este programa tem um objetivo único de levar a clareza da palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Eu sempre estou aqui neste programa com pastores convidados, e hoje nós temos 2 pastores convidados que eu quero agradecer também por ter aceitado o meu convite para estar conosco aqui. Daqui a pouco vamos fazer as nossas despedidas final, mas muito agradecido a você que tem nos ajudado a manter este programa no ar, porque não tem sido fácil. Não tem sido fácil, tudo está muito caro, mas eu fiquei pensando, pastor, quando eu vi esse ex-presidiário me abraçando, com lágrimas nos olhos, falando: pastor, eu falava comigo lá dentro da cadeia, da prisão, quando eu sair da prisão, eu quero conhecer esse pastor. E me abraçou com tanto, sabe, aquela vontade de matar, uma saudade mesmo, uma vontade, sabe? Então eu falei: meu Deus. Aí eu fiquei pensando, gente, olha o que tem feito a sua oferta, o seu dízimo ou o seu voto, você que tem investido nessa obra. Por quê? Porque o Senhor mandou nós visitar as prisões, e às vezes não temos tido tempo devido às suas ocupações do dia a dia, mas através da sua oferta, da sua contribuição, a palavra está chegando lá, através do programa. Veja bem, as palavras que foram faladas hoje através dos pastores, nossa, isso não tem preço, está chegando ao seu coração para te abençoar. Forte abraço a todos os presidiários, forte abraço aos diretores penitenciários, aos carcereiros, a todos vocês, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Mas em falando do final de ano, como cada um dos pastores falou aqui também, nós também na Igreja Internacional Despertar da Fé estamos passando de um ano para o outro na presença de Deus, fazendo o culto da virada, inclusive no centro de Belo Horizonte, na Igreja Despertar da Fé da Rua Tupis, 431. Nós vamos fazer às 7 da noite. Às 7 da noite, até 8h30 já encerramos. Depois eu vou para Pampulha, que é no bairro Santa Mônica, Avenida Doutor Álvaro Camargos, 2279, 2279. Lá já vai ser às 22h30, às 10h30 da noite e terminando meia-noite 10. E todos esse culto da virada, nós sempre fazemos no final do ano a ceia da nova aliança. A ceia da nova aliança, todos vão poder tomar essa ceia, seja você batizado ou não, porque vai ser uma ceia de uma nova aliança com Deus para 2026.
Então você vai tomar uma ceia, fazendo uma nova aliança com Deus de Israel para o ano que está chegando aí, que esse ano seja um ano, como os pastores estavam dizendo, ano de surpresa, ano de bênção, anos dos céus abertos sobre a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Mas neste momento, nós vamos fazer uma oração em seu favor, vamos orar para que você venha entender melhor sobre o Natal, sobre a palavra de Deus, e que esse Natal seja o melhor Natal da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Momento de oração, vamos falar com Deus. Momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, movido pela fé que o Senhor nos concede, agradecido também ao Senhor por mais este programa abençoado, Senhor. Quero agradecer ao Senhor por tudo, Senhor. Agradecer ao Senhor por estas pessoas que têm colaborado com este programa, estas pessoas que têm aprendido através deste programa, têm sido renovadas, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por esses pastores, meu Pai, que trouxeram palavras tão importantes, tão abençoadas, meu Deus. Obrigado, abençoa as tuas igrejas, em nome de Jesus. Que esses cultos e vigília da virada seja uma bênção do Senhor para todos quantos comparecerem. Pai, espero, Senhor, e peço ao Senhor que venha esclarecer no coração de cada um o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos e profetizamos que esta pessoa que está nos assistindo, Pai, tenha um Natal feliz, abençoado, que o Senhor Jesus Cristo venha renascer em cada coração, cada família seja abençoada em nome de Jesus. Eu abençoo esta pessoa que nem comemora o Natal porque sofreu uma grande decepção nesta data, e todas as datas de Natal você relembra e não tem nem como comemorar o Natal. Eu quero profetizar na tua vida a alegria do Espírito Santo, a alegria de Cristo Jesus na tua vida, que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Pai, abençoa meus colegas aqui, meu Deus, que junto nós estamos aqui fazendo a tua obra. Abençoa a igreja pela qual eles estão na responsabilidade. Que este ano que vem, Senhor, muitas almas venham se render a Cristo em cada ministério. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. E graças Glória a Deus. Amém. Muito bem, meus amigos. Final de mais um programa A Bíblia Fala. E agora nós vamos agradecer aos nossos queridos pastores. Primeiramente, pastor William, muito obrigado por ter recebido o nosso convite, está conosco aqui, pode fazer as suas considerações finais. Pastor Altamiro, eu que agradeço, o pastor Charles também está aqui na bancada e nós podemos falar um pouco da palavra de Deus. E eu sugiro, pastor Altamiro, a gente fazer um programa voltado para o que é ser dizimista. Estou vendo o senhor falar aqui a respeito dos dízimos que tem ajudado a manter essa obra. Muita gente hoje, e a internet está assim deteriorando, que as pessoas não podem mais ser dizimistas, que não tem nada disso, que isso não existe, que isso é só lei. Assunto muito importante, e quem sabe nós vamos estar nós três falando sobre dízimo, até porque hoje em dia nas redes sociais, na internet, tem tanta gente metendo pau na igreja, na Bíblia, de dízimo, e é bom a gente esclarecer, vamos mergulhar na Bíblia. E eu faço esse pedido, vai ser muito bom. Quero assim agradecer e que este ano a gente venha viver o sobrenatural de Deus, o restinho deste ano e 2026. Quero mandar o meu abraço a Yaminga. Estive lá mês passado e abrimos a nossa igreja na África, em Moçambique. Ah, que benção. E a igreja está lá, graças a Deus, muito felizes estamos. E eu quero mandar um abraço a todos aqueles irmãos, Pena pastor que nós Félix. Falamos antes para passar uma fotozinha, um videozinho de você lá na África. Poderíamos, né? Levamos muita roupa para aquelas pessoas lá e assim, tivemos uma experiência ímpar, viu, gente? Aquilo que a gente vê nas reportagens, filmes, é uma verdade. Né? As pessoas moram em casas feitas de barro, o telhado é feito de palha e moram na floresta. Né? Então se fala muito da capital, eu estive lá no mês de novembro, o nosso presidente também esteve lá em Moçambique, mas os lugares mais longínquos e que precisa da ajuda mesmo, muito pouca gente que vai.
E tivemos lá, e eu mando meu abraço a todos os irmãos de Iaminga, que os céus estejam abertos sobre vocês e toda sorte de bênção. E dia 31 estamos aí, durante esses dias temos culto normal aqui no centro de Belo Horizonte, na Rua dos Goitacazes, no 430, profetizando bênção, graça e unção. E a virada, quero contar com você às 21 horas e louvando e glorificando a Deus e mostrando que Jesus é fiel para nos dar mais um mês de surpresas agradáveis e bênção. Um abraço e até lá, se Deus quiser. Amém. Pastor Charles, suas considerações finais. Amém. Obrigado por ter aceitado também o nosso convite. Amém. Eu que agradeço, pastor Altamiro, pastor William, prazer. Pastor William falou do segredo. Estou terminando de escrever um livro sobre dinheiro. O dinheiro é o seu servo ou o seu senhor? Esse é o título do livro. E o caminho da prosperidade é aprender a cooperar. Então, falar sobre dízimo, oferta, é um dos grandes segredos da sua virada, da sua libertação financeira. É muito pertinente o assunto. Eu quero agradecer a oportunidade, quero saudar os irmãos também do outro lado. Eu desejo que você tenha um final de ano de paz, de reconciliação. Eu ministro sobre a tua vida, sobre a tua família, a paz e a esperança do nosso Deus. O ano de 2026 vai ser um ano que Deus vai te surpreender se você conectar com esta nossa fé. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Mais uma vez, o endereço da virada vai ser onde? Culto da Virada, Rua Rio Comprido, número 1600, no bairro Riacho. Às 22 horas, meia-noite, nós vamos entrar de joelho na presença de Deus e logo depois Santa Ceia do Senhor. Talvez a sua vida não tenha dado certo porque você tem começado errado. Então, 2026, você tem a chance de começar certo. Comece na presença de Deus. Eu quero fazer aqui, oportunamente, uma observação espiritual. Eu quero te ensinar uma coisa. Muitas pessoas não sabem que quando estão nas festas pagãs, quando estão pulando, dando pulinhos na onda do mar, muitas vezes você está fazendo parte ali de uma aliança oculta. Eu conheço pessoas que deixaram de estar na igreja, foram passar virada de ano em outros lugares e voltaram assustados, porque perceberam que ali eram cultos, oferendas feitas a demônios. Então, a você que quer ser abençoado, vá para a casa de Deus. Ainda que não seja na Igreja Nação de Cristo, na Igreja Despertar da Fé, vá para a casa do Senhor. Comece o seu ano na presença de Deus. Este é um dos grandes segredos para a sua bênção, a sua vitória espiritual. Glória a Deus. Gente, este programa vai ao ar todos os sábados ao meio-dia, com reprise no domingo ao meio-dia. Então, já está confirmado aqui que muito em breve nós vamos ter aqui um assunto sobre dízimo. Amém. Esse assunto vai ser profundo, hein? Porque eu quero até que você, neste programa que nós vamos falar sobre o dízimo, nós vamos colocar uma mensagem aqui para você estar fazendo pergunta também, falando tal, sobre o dízimo, tá bom? Então, muito em breve, nós vamos convidar novamente, já estão convidados, né? Vou só marcar a data. Amém. E nós vamos estar apresentando este programa falando sobre o dízimo e vai ser muito importante. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, que Deus os abençoe. E olha, todos os sábados e aos domingos, meio-dia, nós temos o programa A Bíblia Fala, aqui pela Rede Universo TV. Quero agradecer a produção, agradecer a todos vocês aí que têm nos assistido. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Lembrando que também em todas as igrejas Despertar da Fé teremos o culto da virada e a vigília da virada. Que Deus os abençoe, um forte abraço e até o próximo programa. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9.
Operação 003. Caixa Econômica Federal, Agência 2983, conta corrente 1038-9, Operação 003.